Como disse a vocês, eu gosto muito da versão NVT e sempre uso essa versão em minhas ministrações. Mas nós estamos tão acostumados com a tradução de Almeida Corrigida para o Salmo 23, e devo admitir que a tradução de Almeida para esse texto, realmente ela merece ser preservada. Tem que ser patrimônio tombado, isso aqui não pode... A tradução de Almeida para o Salmo 23 é fantástica, tem uma beleza ímpar, e eu quero ler então na tradução de Almeida. Todos acharam? Não é difícil encontrar os salmos, né, irmãos? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quantos dizem amém? Obrigado, podem sentar, meus irmãos. Queridos e queridas, salmo da autoria de Davi, como todos nós conhecemos. Davi, que era um homem muito versátil, um homem de muitos dons, de muitos talentos. Davi, antes de ser rei, que é o apogeu dos seus ministérios, dos ofícios que ele realiza segundo a bênção de Deus, ele já era, antes disso, e sempre foi, um habilidoso compositor. Nós estamos diante de uma poesia. Vocês sabem que o livro dos Salmos era o antigo saltério judaico, era o que para nós hoje é a harpa cristã. Os irmãos tradicionais, cantor cristão, salmos e hinos, novo cântico, era um inário, uma coletânea de orações e de poesias que foram produzidos, elaborados para serem cantados nos cultos dos judeus, quer no grande templo em Jerusalém, quer nas sinagogas ou nas peregrinações de Israel, quando os judeus se deslocavam de todas as partes do mundo antigo até a Terra Santa para lá cultuarem a Deus nas grandes festas. Eles cantavam os salmos. Jesus cantou os salmos. A igreja primitiva cantava os salmos, além dos hinos que o Espírito Santo já ia concedendo àquela igreja. E Davi é um desses compositores, responsável inclusive pelo maior número de salmos. Especula-se que em torno de 70 salmos, dentre os 150, são da pena, da safra de Davi, um compositor habilidosíssimo. Mas ele não só escrevia canções, ele também cantava. Ele é chamado de o doce cantor de Israel, pelo seu filho Salomão. E ele era um homem que, de fato, gostava de louvar a Deus, de celebrar ao Senhor. Entre todos os episódios que encontramos Davi louvando nos livros de Samuel, 1 Reis e Crônicas, destaca-se aquele episódio quando a arca estava sendo levada para Jerusalém, e Davi foi celebrando, dançando, jubiloso diante da arca do Senhor, e diante dos sacerdotes, e diante de toda a congregação que ali caminhava com ele. Davi também era músico, habilidoso cantor, todos nós sabemos disso, e é, até hoje, a maior referência de música em toda a Bíblia Sagrada. Existiram bons músicos na Bíblia, nenhum, entretanto, teve a projeção que o Senhor concedeu a esse seu servo Davi,
e que é ainda hoje uma referência de produção musical de qualidade para tantos músicos quantos quiserem também serem músicos excelentes na casa do Senhor. Mas Davi também teve ofícios, ocupações, trabalhos, atividades que não envolviam necessariamente habilidades artísticas. Davi era um pastor, cuidador de ovelhas, de bicho, literalmente falando. É assim que nós, inclusive, o encontramos na Bíblia Sagrada, nas primeiras menções que a palavra de Deus faz a ele. Quando Samuel vai até a casa de Jessé, pai de Davi, para ungir o novo rei, não encontra ali o rei, porque o rei estava ausente, cuidando das ovelhas de seu pai Jessé, e cuidando muito bem, diga-se de passagem. Quando então ele chega, é que ele recebe a unção para reinar sobre o povo do Senhor. Davi, portanto, era um cuidador de ovelhas, e, ao que tudo indica, foi no campo, cuidando das ovelhas, que Davi teve a inspiração do Espírito Santo para produzir esses lindos versos que acabamos de ler ou recitar, porque notei que muitos irmãos sabem o salmo na íntegra. É de fato um salmo belíssimo. Se não for o capítulo mais conhecido, é um dos 3 mais conhecidos da Bíblia Sagrada, e que mostra para nós a metáfora do pastor e da sua ovelha. Certamente, enquanto o próprio pastor Davi vigiava as suas ovelhas nas campinas, ele começou a se identificar, né? Davi, na verdade, está falando da história do pastoreio que ele realizava, só que agora ele está projetando Deus na imagem do pastor, e ele, Davi, está se projetando na imagem da ovelha. E esse salmo é lindo. Esse salmo, irmãos, é um dos capítulos da Bíblia Sagrada que o pregador, ele não pode complicar, porque se ele complicar, ele estraga. É o tipo do texto que a gente não pode ir a ele com linguagem rebuscada, difícil, querendo ser profundo demais, porque é um texto de uma leitura gostosa, simples, fácil, uma mensagem direta, e a gente não pode complicar aquilo que a Bíblia nos oferece com muita simplicidade e com muita singeleza. Então eu quero caminhar na simplicidade desse salmo do pastor. Todos vocês conhecem uma história, não sei exatamente a fonte, porque a gente ouve tantas pessoas contarem que é difícil identificar a fonte, mas vocês já ouviram certamente a história de um grande orador, eloquente, um palestrante que falava com muita habilidade diante de sua plateia, e ele foi recitar para a sua plateia com toda a eloquência, com a voz muito bem postada, o Salmo 23. Toda a entonação, direitinho, a voz seguindo a métrica do texto. Terminou de ler, a plateia estava muda e paralisada diante dele. Trouxeram então um outro irmão, uma outra pessoa naquela plateia, que não tinha a formação cultural e intelectual que aquele primeiro tinha, que não tinha uma voz tão poderosa, imponente, aveludada como aquele primeiro orador tinha. Era um camponês, era um trabalhador comum, um homem comum, mas um homem cheio de Deus, um crente salvo em Jesus Cristo. E ele recitou o mesmo texto para a plateia que estava ali diante deles, o Salmo 23. Entretanto, houve uma reação diferente da plateia. Quando o primeiro recitou, a plateia estava paralisada, muda. Quando o segundo irmão veio e recitou, então, algumas pessoas estavam chorando, outras estavam admiradas. A plateia pôs-se de pé e durante algum tempo pôs-se a aplaudir, não aquele que tinha falado, mas o texto que havia sido falado, que havia sido lido. No final, aquele grande orador, enciumado, procurou o dirigente da reunião e perguntou: por que eu, quando falei com tanta segurança, com a voz bem posta, as pessoas não reagiram? E este indigente, quando falou, todo mundo reagiu. Então a resposta foi: é porque é uma diferença. Você conhece o salmo do pastor,
e falou muito bem sobre o salmo do pastor. Mas aquele irmãozinho, ele conhece o pastor do salmo. Ele tem intimidade com o pastor do salmo. A coisa foi diferente. Eu quero convidar vocês esta noite a conhecerem comigo o pastor do salmo e a se aprofundarem mais na relação e na intimidade com ele. Louvado seja o seu nome. Mantenha a sua Bíblia aberta e siga comigo o texto na ordem dos versículos que lemos. Primeiro verso, Davi diz: o Senhor. Eu não sei se na sua Bíblia a palavra Senhor está com todas as letras em maiúscula. Está? O Enraizados ainda não terminou, está terminando agora, hoje, neste turno. Então eu quero aproveitar para trazer uma lição a mais para vocês. Estamos numa grande sala de aula também. Todas as vezes que você lê no Antigo Testamento, e isso só vai acontecer no Antigo Testamento, todas as vezes que você lê a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas, é porque o tradutor está sinalizando para nós que ali no texto original não consta um título, porque a palavra Senhor é um título, tratamento de respeito, de reverência, mas não é um título na língua hebraica, porque se fosse na língua hebraica um título, seria Adonai, que é a palavra Senhor no hebraico. Inclusive ela também aparece em outros textos apenas com a primeira inicial maiúscula. Sempre que você vê Senhor apenas com S maiúsculo e as outras minúsculas, é porque ali no texto hebraico está a palavra Adonai, que é um título de respeito, de veneração. Mas não é o caso aqui. Aqui está com todas as letras em maiúsculo. Sabe por quê? Porque no texto hebraico original a palavra não é um título, é um nome próprio de Deus. É o nome Iavé, ou como mais popularmente dizemos, Jeová. Davi, portanto, está se referindo ao nome de seu Deus, referindo-se ao seu Deus pelo seu próprio nome, pessoal. Ele está dizendo Iavé, porque o nosso Deus tem nome. Iavé, Jeová ou Javé, como queira, é o meu pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque senhores na antiguidade existiam muitos. Senhores existiam vários. A Babilônia tinha os seus senhores. O Egito tinha os seus senhores. A Pérsia tinha os seus senhores. A Síria tinha os seus senhores. Todos tinham os seus deuses, todos tinham os seus senhores. Mas Iavé somente Israel tem. Iavé é o nome do nosso Deus. É como Jesus. Os indianos têm Shiva. Os budistas têm Buda. Os muçulmanos têm Alá e é o seu profeta Maomé. Mas somente os cristãos têm a Cristo. Glória a Deus. Iavé é o meu pastor. Iavé é o primeiro nome. Você lendo o Antigo Testamento, quem tem um pouquinho de conhecimento da língua hebraica, sabe que existem nomes compostos para Deus. Iavé Shalom, o Senhor é minha paz. Iavé Tsavaote, o Senhor dos exércitos. Iavé Nissi, o Senhor é minha bandeira. Iavé Tsidkenu, o Senhor justiça nossa. Iavé El, o Senhor que é Deus. Iavé El Gimorá, o Senhor Deus cheio de misericórdia. Ele é o que você precisar que Ele seja. Ele é a totalidade, Ele é a completude, Ele é a plenitude. Toda força, todo poder, toda verdade, toda graça, toda bondade, toda misericórdia, tudo se encerra nele. Não há absolutamente nada que precisamos que não esteja nele. Aliás, a ideia do nome Jeová traz uma conotação de autoexistente, aquele que existe por si mesmo. Ninguém o criou e ninguém o derrotará e ninguém o negará, ninguém o tirará a existência. Ateus podem até negar a existência dele, mas ninguém poderá anular a sua existência. Um grande filósofo de nome Nietzsche chegou a dizer: Deus está morto. Mas a verdade é que hoje todos nós podemos dizer: Nietzsche está morto, Deus continua vivo, reinando, soberano acima de tudo e de todos, e Ele está presente em nosso meio esta noite, recebendo a adoração da sua igreja. Ele é o nosso pastor. E porque Ele, Iavé, é o nosso pastor, nada nos faltará. Você sabe que a palavra nada e a palavra não na língua hebraica é a mesma palavra. Nós estamos acostumados com a tradução nada me faltará, mas uma tradução possível também é
não me faltará. Davi estaria, se essa tradução é adequada, Davi estaria dizendo o seguinte: porque Yahvé é o meu pastor, ele não me faltará nunca. Glória a Deus. Ele não se ausentará jamais. Glória a Deus. Oh, que maravilha, irmãos. Porque você tem filhos, o tempo passa, os filhos casam, crescem, cada um toma o seu destino, e vai ficando casalzinho idoso, sozinho dentro de casa. Muitas vezes os amigos vão embora, como dizia Nelson Ned em uma de suas canções, muitas vezes nem se lembra de pegar o telefone e dizer te cuida. O emprego vai embora, amigos de faculdade vão embora, a vizinhança vai embora, irmãos morrem, vão embora, parentes sepultados vão embora, mas o nosso Deus, Ele está presente de domingo a domingo, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, Ele sempre está conosco, aonde quer que a gente vá, seja em Águas Claras, seja em Salvador, seja em Campina Grande, aonde quer que você chegue, não há um lugar deste país, deste planeta, desta galáxia, deste universo, e olha que os cientistas já falam em multiverso, na possibilidade de outros universos paralelos, o que não é nenhuma novidade, porque a Bíblia já fala sobre isso, até porque nós cremos em um universo paralelo a esse, que é o universo espiritual, onde o nosso Deus habita. Os cientistas só estão descobrindo o que a Bíblia já dizia há muito tempo, muito tempo. Davi disse: se eu subir aos céus, lá tu estás, se eu tomar as asas da alvorada, tua mão há de me acompanhar, se eu descer às profundezas e dizer agora as trevas vão me encobrir da tua face, ainda lá a tua face há de me alcançar, porque luz e trevas para ti é a mesma coisa. Sabe o que é que Davi está dizendo? Davi está dizendo assim no Salmo 39, Deus vê tão bem sob a luz do sol ao meio-dia, como sobre a escuridão da meia-noite. Não há dificuldade, não há embaraço, não há dia escuro, não há lugar escondido onde os homens possam se ocultar da face de Deus. Ele não falta. Quando o homem chegou na lua, Deus já estava lá. Glória a Deus. O Bezos está mandando agora a gente passear na estratosfera. Deus já está lá. Eu conheci um amigo em Manaus e ele disse: irmão Tiago, Jesus já está lá na frente nos esperando. Ele não só está presente em todo lugar, como Ele está presente em todo o tempo. Ele esteve no passado, Ele está no presente e no futuro que nós ainda não vivemos, Deus já está lá preparando tudo, arranjando tudo, organizando tudo. O Senhor não nos faltará. Glória a Deus. Oh, irmãos, que bendita esperança nós temos aqui. Que motivo de alegria, de celebração nós temos neste verso. Nós temos aqui a promessa de um Deus onipresente. Um Deus que está presente em todo lugar, em todo tempo, ao mesmo tempo. Louvado seja o seu nome. Ele não faltará para você. De quando em quando eu chego para visitar a minha mãe. Ela não mora sozinha, mora com minha irmã. Tem o esposo da minha irmã, tem os netos. A casa da minha mãe é sempre movimentada. Minha mãe é uma mulher de muitos filhos, foram 10 filhos. Hoje são muitos netos e bisnetos. Casa quase sempre movimentada. Mas às vezes eu chego lá, minha mãe está sozinha dentro de casa. E eu digo: mãe, está sozinha hoje? Ela diz: sozinha? Sozinha? Está eu, Jesus e um batalhão de anjos em volta desta casa. Nunca está só quem anda com Jesus, glória a Deus. Não me faltará. Aonde quer que você vá, o Senhor estará lá. Aleluia. Aonde quer que você chegue, Cristo pisará o pé primeiro. O que quer que você faça, você desfrutará da presença de Deus. Os olhos do Senhor estarão sobre você como chama de fogo. Se você precisar que Ele seja uma coluna de nuvem para fazer sombra em dias quentes, Ele será uma nuvem sobre a tua cabeça, trazendo refrigério em dias calorosos, em tempos revoltosos. Se você precisar que Ele seja uma chama de fogo para aquecer-te em noites frias, Ele será uma chama de fogo a aquecer tuas noites frias, tristes e medonhas. O Senhor estará lá. Eu gosto do que dizia Raimundo de Oliveira, um teólogo assembleano que hoje já descansa no Senhor. Raimundo de Oliveira dizia, citando na verdade, parafraseando um provérbio árabe, ele dizia: num quarto escuro, numa noite escura, em cima de uma mesa de granito negro, está uma pulga preta, do alto de sua glória, Deus a vê. Glória a Deus.
Ah, irmão, se Deus vê uma pulga preta em cima de uma mesa de granito negro, no quarto escuro, numa noite escura, o que é que Deus não pode ver na minha e na sua vida? Glória a Deus. Não nos faltará. Ele me faz repousar, descansar em verdes pastos. Eu não sei que bicho gosta de palha seca, mas eu sei que ovelha gosta de capim verde, relva verdejante. Davi disse: o Senhor me faz descansar em pastos verdejantes e me leva junto a riachos de águas tranquilas, onde Ele refrigera a minha alma e me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Sabe o que é que Davi está falando aqui? Capim verde, pasto verdejante, rios de águas tranquilas. Davi está falando: o Senhor, Ele me alimenta. O pão que como e a água que bebo, o meu pastor, Yahvé, o meu Senhor, Ele me providencia todos os dias. Oh, meus irmãos, como é bom gozar da provisão diária de Deus. Como é bom saber que tudo que nós precisarmos para vivermos nesta vida, Deus nos dará na medida adequada, muitas vezes até medida recalcada, sacudida, transbordante, para que tenhamos o que repartir com outros em necessidade. E o Senhor não depende da situação econômica de um país. O Senhor não depende de circunstâncias favoráveis na sociedade. O Senhor não depende do dólar, nem da Petrobras. Os tesouros dos céus estão sempre abastecidos. A graça de Deus é sobejante. Há um escritor que escreveu um livro, Tim Keller, escreveu um livro intitulado O Deus Pródigo. O que significa pródigo? Pródigo quer dizer aquele que faz abundante, aquele que esbanja, aquele que faz coisas além da conta. É o nosso Deus. O nosso Deus não é mesquinho, não é paupérrimo. O nosso Deus não é um Deus miserável. Olha, eu já dei para ela, mas não tenho mais para você. Olha, o estoque já acabou. Olha, infelizmente hoje alguém vai ter que passar fome porque eu já dei de comer a outros. O nosso Deus não é mesquinho. O nosso Deus não é paupérrimo. Os tesouros de Deus são inexauríveis, não se exaurem. O poço de Deus não se esgota. O rio da graça de Deus não seca. Aonde quer que você vá, o que quer que você faça, desde que você esteja no centro da vontade de Deus, pode dormir tranquilo no pasto verdejante, pode saciar-se nos rios da água tranquila, porque o Senhor será a tua provisão. Ele é aquele que Abraão disse: Yahvé Jireh, o Senhor da provisão. Ele é o Senhor que provê todas as coisas. Ele me faz repousar. É o Senhor que nos dá descanso. É o Senhor que nos faz dormir tranquilo. É o Senhor que nos dá bom sono à noite. É Ele que nos leva a águas tranquilas, serenas, calmas, sossegadas. E Ele renova, como diz agora a versão NVT, renova as minhas forças. Todo dia nós precisamos de novo vigor. Todo dia nós precisamos de uma força renovada. Porque cada dia tem o seu mal. Não foi o que Jesus disse? Basta cada dia o seu mal. Todo dia tem uma tribulação. Todo dia tem uma prova. Às vezes é uma prova financeira. Às vezes é saúde na família. Às vezes é um parente não crente ou desviado dos caminhos do Senhor. É um vizinho atribulado. Enfim, todos nós lidamos com problemas diários. E diariamente precisamos de um renovo, de um fortalecimento espiritual para aquele dia. Pois bem, Davi está dizendo: o Senhor me renova. Essa graça que eu preciso, Ele é. Esse poder que eu preciso, Ele tem. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, essa pandemia, eu tenho dito por onde tenho passado, essa pandemia sepultou milhares fisicamente. Mas só Deus, o Ministério da Saúde não pode contabilizar, nem as secretarias de saúde. Só Deus pode contabilizar quantos essa pandemia sepultou espiritualmente. E aliás, eu imagino que aqueles que foram sepultados espiritualmente nesses últimos 2 anos são muito mais do que os que foram sepultados fisicamente.
gente que deixou de frequentar a igreja, gente que desligou-se da comunhão com o povo do Senhor, gente que ficou em casa, não era onda? Fica em casa, fica em casa, fica em casa. Muita gente ficou em casa, sem congregação, sem rebanho, sem pasto, sem águas tranquilas. E agora estão o quê? Parados, neutralizados. E como diz a minha mãe, faça de tudo para não parar. Nem que você vá se arrastando, mas vá se arrastando à igreja. Venha se arrastando ao culto, venha se arrastando à comunhão. Mas não pare, porque depois que para voltar a pegar o pique, é muito difícil. Muitos hoje estão em casa sem força, sequer para assistir o culto online. Estão lá assistindo as programações da televisão. Estão lá ligados no streaming, nos filmes, nos lançamentos das séries. Totalmente alienados a Deus. Fracos, como disse pela manhã, pálidos, anêmicos, sem sangue, sem vitalidade, sem força. Você passa por eles, nem a paz do Senhor mais eles dão. É apenas bom dia, boa tarde, boa noite. Perderam a conexão com o céu. A Wi-Fi da alma caiu. Mas quem sabe entre nós esta noite há alguns que estão assim, fraquejando, titubeando, vacilando. Quem sabe alguns que estão nos acompanhando em casa se encontram nessa situação de anemia espiritual, de anorexia espiritual. Estão morrendo por inanição, morrendo de fome, porque lhes falta o pão, lhes falta a relva verde, e lhes falta as águas tranquilas. Mas como um profeta de Deus, agora eu falo, aqui está o pasto verdejante, e aqui está as águas tranquilas, e tantos quantos comerem deste pasto, e beberem deste rio, serão revigorados, fortalecidos e renovados pelo poder do Senhor, que em nós opera. Receba força de Deus esta noite. Receba renovo de Deus esta noite. Receba uma nova medida de graça de Deus sobre sua vida esta noite. Ah, você que está pensando em voltar atrás, não! Você que está pensando em dar uma parada, você que está pensando em abrir mão da obra de Deus, visando lucro, vantagens pessoais, benefícios profissionais, quem disse para você que você precisa abrir mão da vocação em nome da profissão? Não, use a sua profissão, alie a vocação e seja um instrumento de Deus no seu trabalho para a salvação de tantos perdidos que precisam ouvir a voz de Deus através de você. Ele renova, aleluia. Ele é a nossa força, Ele é a nossa potência, Ele é o nosso motor, Ele é o nosso diesel, Ele é o nosso combustível, Ele é a nossa graça para caminharmos diariamente. Louvado seja o seu nome. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Lázaro, sai para fora. Ó tu que estás morto, ó tu que dormes em casa, ó tu que estás deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, eu te convido esta noite, acorda, desperta, o Senhor está te chamando para a obra dEle. Receba força de Deus, você que está em casa, receba poder de Deus para a sua vida. O diabo tem cochichado no teu ouvido dizendo: você não presta, você pecou de novo, você errou de novo, você não tem jeito não, tua vida é daí para baixo, não adianta tu querer se emendar porque não tem emenda mais para tua vida, tu és um desgraçado, é daí para baixo, te mata, acaba com tua vida. Essa é a mensagem do grudento, do fedorento, do enxerido, aquele que está eternamente perdido e para quem não há mais qualquer chance de salvação. Ouça o que o Senhor, o bom pastor, te diz essa noite: vem, 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 vem aos pastos verdejantes, vem às águas tranquilas. Eu tenho vida abundante para você, eu tenho perdão para o seu pecado, eu tenho saúde para a sua doença, eu tenho força para o teu coração fraquinho. Sim, ainda há uma linda história que eu quero escrever contigo na terra. Surdos ouvirão a tua voz, cegos contemplarão a tua presença. Sim, eu ainda farei milagres em você e através de você, porque eu sou o grande, eu sou o todo-poderoso, diz o Senhor à sua alma essa noite. Venha no próximo culto,
Venha no próximo culto e conte que o Senhor tirou você da sepultura. Louvado seja o seu nome. Refrigera minha alma, revigora-me, renova-me. Mas olha, irmãos, a gente não vive só em beira de rio tranquilo. A vida não é só pastos verdejantes. A vida não é só dias calmos e sossegados. Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tem dias que nós estamos como que à beira de um rio tranquilo, prosperando, todo mundo bem dentro de casa, todo mundo saudável, trabalhando, renda, dinheiro sobrando. Dá até para viajar 2, 3 vezes no ano. Deu para dar aquela arrumada na casa para o final do ano. Já preparou até a ceia de Natal, está tudo prontinho. Pastos verdejantes, águas tranquilas. Mas há circunstâncias que Deus nos leva ao vale da sombra da morte. Intubação, UTI, desemprego, contas se avolumando, problemas no casamento, problema na família. E você muitas vezes, como Gideão, se põe a perguntar: meu Deus, se tu estás comigo, por que me sobrevém todo este mal? Porque na nossa mentalidade pequena, rasa, superficial, a presença de Deus é incompatível com o sofrimento. Ou Deus está presente, ou o sofrimento está presente. Se Deus estiver presente, não pode ter doença. Se Deus estiver presente, não pode ter desemprego. Se Deus estiver presente, eu não posso perder o meu filho, que gerei nas minhas entranhas, e sofrer um abortamento espontâneo. Não posso. Como posso sofrer um aborto, se Deus está presente? Vale da sombra da morte. Por que tem um parente meu em cima de uma cama? Doente, não tem remédio, não tem cirurgia, que dê jeito. Vale da sombra da morte. Prejuízo na empresa, perda de bens, de propriedades, tem que fechar porta de loja, tem que demitir funcionário. Por quê? Se Deus está comigo, por que nos sobrevém todo este mal? Ainda que eu andasse, porque pode ser que nós andemos, e sim, nós andaremos em algum momento da vida, cedo ou tarde, nem se incomode, cedo ou tarde vai chegar o vale da sombra da morte na sua vida. Em uma classe de escola dominical, um jovem certa vez disse: eu não entendo, esse povo fala, todo mundo aí fala de prova, de luta, de batalha, de cruz, eu não sei o que é isso, nunca passei por isso. Ia no meu coração dizendo: bichinho, vai chegar a tua vez. Agora não, agora está tranquilo, agora é pasto verdejante, água tranquila. Mas vai chegar o vale da sombra da morte, vai. Chega para todo mundo. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não nos chamou para carregar um saco de pipoca com leite condensado e coco ralado por cima. Ele não disse: tome o seu copo de açaí e siga-me. Ele não disse: venha para uma pizzaria. Não, ele disse: tome a sua cruz e siga-me. O nosso chamado é um chamado para a morte. Mas olha o que é que ele está dizendo: siga-me. Sabe o que é que ele está dizendo? Você não vai carregar a sua cruz sozinho, porque nem Jesus, ouçam-me esta noite, nem Jesus carregou a sua cruz sozinho. Até mesmo Jesus precisou da ajuda de um tal Simão Cirineu, das bandas da África, para ajudá-lo a carregar aquele madeiro. Os pecados somente Jesus carregou, mas o madeiro, ele precisou da ajuda de alguém. Sabe o que é que Jesus está nos ensinando com isso? Ele está nos ensinando que todos nós precisamos da ajuda de outro, todos nós precisamos do consolo do outro, todos nós precisamos do apoio do outro. Pois bem, você não está sozinho. Ele está dizendo: eu estou adiante de você. Davi disse: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Olha o que é que Davi está dizendo: à minha frente está o Senhor, atrás de mim está o Senhor, e sobre mim está o Senhor. Você está rodeado por Jesus. Ele está conosco em todo tempo.
Haverá dias bons, haverá dias maus, mas haverá Deus em todos os dias. Teremos tempos de saúde, teremos tempos de doença, mas em todo tempo teremos a Deus junto de nós. Teremos tempo de emprego, teremos tempo de loja, de empresa funcionando, empregando funcionário, faturando alto, mas teremos tempo de falência como eu, que já passei pela experiência do comércio e já tive a tristeza de ter que baixar as portas, mas olha, eu quero dizer para você, eu estive contemplando e vivendo a boa presença de meu Deus em todos os tempos. E se você quer saber, os dias que eu mais senti Jesus pertinho de mim, foram os dias do vale da sombra da morte. É quando Deus se torna mais real na sua vida. A irmã Frida Wingre escreveu um hino da harpa cristã, onde ela diz: os mais belos hinos e poesias foram escritos em... E do céu as lindas melodias se ouviram na... quem sabe Deus está fazendo você passar pelo vale para que você escreva as mais lindas melodias jamais ouvidas deste país. Você pega esses hinos bonitos que vocês cantam aqui, esses que já não são apenas hits, são hinos que vão virar clássicos, pode ter certeza disso, daqui a 20, 30 anos vão estar cantando essas canções. Você vai procurar a história dessas canções, vocês sabem, a história desses hinos, todos esses hinos bonitos que nós cantamos, é uma história que lá atrás tem ferida, tem dor, tem perda, tem cruz, tem morte. Tem gente que pensa, olha assim, está fazendo fama, está fazendo sucesso, mas não sabe a história por trás deste hino. Você não faz ideia. Mas no vale da sombra da morte, Deus está escrevendo não um hit, porque hit toca na rádio, toca na internet, durante um ano no máximo, depois disso ninguém mais ouve falar, cai em esquecimento. Deus não escreve hit de sucesso para bombar durante um ano, Deus escreve clássicos, Deus escreve histórias para serem cantadas e declamadas por gerações. Quando você lê o hino e canta o hino 545 da harpa, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Você não sabe a história desse hino tão bonito, que recentemente foi introduzido em nosso hinário na harpa cristã, mas esse hino é a história do casal, Gloria Gaynor e William Gaynor, eles dois vivendo na década de 70, recessão, crise econômica dos Estados Unidos, a irmã Glória estava grávida, prestes a ter um menino, e agora ela começa a se perguntar, meu Deus, o que vai ser desse menino, vivendo numa fase tão terrível, tão difícil, de crise tomando o mundo inteiro, e aquele desespero, aquela ansiedade, aquela preocupação de mãe bate, mas eis que de repente o Espírito Santo concede a letra do hino 545, aquela irmã estava preocupada com a criança que estava em formação em seu ventre, mas ela agora começa a pensar em Jesus Cristo, gerado no ventre de Maria, concebido em Belém, aquele homem que cresceu, pregou o evangelho, curou enfermos, foi até a cruz, morreu, mas a sua história não terminou lá, ao terceiro dia ressuscitou, subiu para o Pai, derramou o seu Espírito Santo e agora vive em nós e entre nós, pensando nessa linda história. Então ela agora sente o refrigério em sua alma e se põe a cantar, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Igreja, Jesus Cristo está vivo, e porque Ele está vivo, você pode descansar todos os dias. Mulheres grávidas, descansem no Senhor. Pais de família, descansem no Senhor. Esposas de maridos não crentes, maridos de esposas não crentes, pais de filhos afastados, descansem no Senhor. Haverá dias bons e haverá dias maus, mas Deus estará presente em todos os dias. Não temeria mal algum, porque Tu, Senhor, estás comigo, Ele está conosco. Aleluia. Diga, Jesus está comigo. Diga, Jesus está comigo. Essa companhia é melhor que a companhia do presidente da República. Essa companhia é melhor que a companhia dos mais íntimos e dos mais próximos amigos. Jesus está comigo, glória a Deus.
Como é bom ter essa certeza. Não há nada melhor do que esse sentimento, esse senso de imanência divina, esse sentimento de que Deus está comigo. E eu quero dizer para vocês essa noite, Ele está mais perto de nós do que o ar que nós respiramos. Essas correntes de ar que agora estão passando pelos seus pulmões agora, pelo seu sistema respiratório. Pois bem, Cristo está mais presente de nós do que este ar aqui vai circulando pelo nosso interior. Ele está em nosso interior. Ele está em nosso espírito, em nossa alma, e Ele está cuidando de cada um de nós. Olha o que Ele disse: até os cabelos de sua cabeça estão contados. Irmão, o Deus que parou para contar os fios de cabelo da minha cabeça, esse Deus se importa muito comigo e com você, sim ou não? Aleluia. Glória a Deus. Está preocupado com o que vai comer amanhã? Está preocupado como vai pagar as despesas do mês de dezembro? A gente nem terminou novembro, você já está preocupado com dezembro? Deus cuidou de você até aqui? Ele está presente na tua vida até aqui? Ele estará também em todo o mês de dezembro. E se 2022 vier, Ele vai estar conosco lá também. E se vivermos mais 20 anos desfrutaremos da presença dEle. Glória a Deus. E nada nos faltará. Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara, o Teu cajado me consolam. Prepares uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Mesa, fartura, banquete, provisão. Quantos inimigos nos rodeiam? Ô irmão, vocês veem essa obra aqui, aconchegante, bonita, apesar de uma congregação pequena, mas tão bem organizada. Vocês não imaginam a quantidade de adversários que essa obra tem. Adversários humanos e adversários espirituais. Vocês não imaginam quantas pessoas estão trabalhando para isso aqui dar errado. Vocês não fazem ideia de quantos espíritos, espectros das trevas, espíritos do mal, estão trabalhando sem cessar dia e noite para que isso dê errado. Querendo semear intriga, discórdia, desânimo, pecado, escândalo. Muitas vezes até interferindo em coisas físicas, para querer interferir, prejudicar, atrasar, neutralizar. Você não faz ideia de quantos adversários nós temos. Jó não fazia ideia do que o diabo estava fazendo e tramando nos bastidores contra a vida dele e de sua família. Pedro e os apóstolos não faziam ideia. Foi Jesus quem chegou e falou: Pedro, o diabo pediu a alma de vocês para se ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Vocês não fazem ideia das tramas do reino espiritual, mas também não precisam fazer ideia. Não precisam saber, porque não é competência nossa, é competência de Deus. Mas o fato é que você pode vir, você pode sair, você pode dormir, você pode acordar, você pode ir para o seu trabalho, você pode cuidar da sua vida normalmente, tranquila e sossegadamente, porque o diabo não riscará um dedo contra a sua face, se não for com a autorização do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O diabo não fará nada contra você que Deus não permita, e Deus não permitirá nada que você não possa suportar. Aleluia! Pode ficar tranquilo. Nenhuma obra de Satanás prevalecerá. Nenhuma investida do adversário triunfará. Porque Deus é o vigia, é a segurança, é a proteção. Irmão, o crente que se converteu semana passada, ele é mais bem protegido do que o presidente dos Estados Unidos da América. Porque não está escrito que o anjo do Senhor se acampa ao redor de reis e presidentes e os protege. Está escrito que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que os temem e o livra de todo mal. Você teme a Deus? Você teme a Deus? Você teme a Deus? Você teme a Deus? Deus é a tua segurança, Deus é o teu protetor. Você tem costas largas, glória a Deus. O teu costas larga é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, aquele que disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as autoridades do inferno não prevalecerão contra ela. Preparas uma mesa perante mim.
na presença de meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Eu gosto demais dessa expressão de Davi, irmãos. O meu cálice transborda. A cabeça de Davi é tomada por metáfora como um cálice. Deus está derramando o seu azeite. Azeite é símbolo do... Unges a minha cabeça, derramando sobre ela o teu espírito. Mas o Senhor não só enche, o Senhor faz transbordar. Tem gente que é um copo vazio, não tem nada. Tem gente que só tem um pouquinho, pela metade. É aquele crente que caminha, mas caminha devagarzinho. Está só pela metade. Tem o crente que está cheio, cumpre com seus deveres, tranquilo e sossegadamente, serve e adora a Deus. Mas Deus quer mais que copo cheio. Deus quer um copo transbordando. Sabe qual é a diferença entre ser cheio e transbordar? É que quando o copo está cheio até a boca, ele tem, mas só tem para ele. Quando o copo transborda, ele tem para ele e para quem está perto dele. Glória a Deus. Ah, Deus não quer só copo cheio, Deus quer copo transbordando. Deus não quer só que você tenha, Deus quer que você reparta. Deus não quer só que você receba, Deus quer que você doe. Deus não quer só que você seja, Deus quer que você leve outros a serem. Aleluia! A graça não é só para mim, nem só para você. A graça é para todos. A graça é para nos encher, para fazer de nós encorajadores de outros, estimuladores de outros, provocadores de outros. Quantas pessoas perto de nós, precisando de uma oração, precisando de uma palavra, precisando de um alento, precisando de um conselho, mas você diz: eu estou muito bem no meu apartamento, na minha casa, eu estou muito bem no meu trabalho, estou bem com Deus, estou bem com o céu, se Jesus voltar hoje eu subo para o céu. Mas não tem que ser essa apenas a sua preocupação, porque você não pode ser egoísta, individualista, egocentrista. Você tem que se preocupar com o seu vizinho, você tem que se preocupar com o irmão que senta atrás de você, do seu lado, à frente, você tem que se preocupar com o seu amigo de faculdade, de curso técnico, de trabalho, você tem que se preocupar com aquele seu amigo com quem você joga bola no final de semana, para onde ele vai, qual a condição dele diante de Deus. Oh, que Deus faça de nós o que fez de Davi, que Ele não só nos encha, mas que Ele nos faça transbordar, para que em nós haja graça para repartirmos com outros também. Aleluia. Nós precisamos ser como Barnabé, filho da consolação. Nós precisamos ser consoladores de outros. Deus quer usar vocês como instrumentos para abençoar outras vidas também. Ah, mas o meu vizinho não fala comigo. Não tem problema, fala com ele. Toma a iniciativa. Glória a Jesus. E da próxima vez que alguém disser para você: eu estou doente, antes de você dizer: eu conheço um doutor que é fera, está aqui o cartão dele, olha, eu tomei um remédio, eu tomei um chá, eu tive esse mesmo problema que você teve, quando eu tomei esse chá, esse remédio, olha, foi tiro e queda. Antes de você dizer isso, não tem nenhum problema, não somos anti-ciência, não somos anti-medicina, mas pelo amor de Deus, aproveita, porque quando alguém chega para você dizendo: eu estou doente, ali está uma porta de Deus para a manifestação da graça. Deus quer que você ore por esta pessoa. Oh, meu amigo, eu posso orar por você? Eu posso interceder pela tua vida? Oh, pastor, muitas vezes Deus abre portas para nós, portas evangelísticas, portas para comunicarmos Jesus às outras pessoas, e a gente desperdiça. A gente entrega um cartão de visita de um médico, de uma clínica, a gente entrega uma bula de remédio, mas não entrega a Bíblia, não entrega Cristo, não entrega oração. E Deus do céu está dizendo: eu abri a porta da palavra para você, eu dei a oportunidade de você ganhar o seu vizinho, para a família pertencer, e você está desperdiçando. Abre a tua boca e deixa Jesus te encher. Deus não abençoa represas, Deus só abençoa rios. Represas retêm, rios liberam, rios levam águas que param até o mar. Oh, seja rio de Deus para outras pessoas, seja um canal de bênção para outras pessoas. Eu não quero só para mim, eu quero ter para repartir. Eu não quero ir para o céu sozinho, eu quero levar minha família comigo, meus vizinhos, meus amigos. Ah, quando eu chegar no céu eu quero ver todos vocês lá também, glória a Deus. O meu cálice transborda. Será que você pode pedir essa noite? Diga: Senhor,
Diga: Senhor, eu não quero pela metade e nem quero apenas estar cheio. Eu quero transbordar. Eu quero transbordar. Me enche mais. Eu quero um aguaceiro do céu na minha vida. Eu não quero conta-gotas, eu quero uma chuva forte, torrencial. Joel 2, 28, 29, o Senhor diz: eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. No Antigo Testamento o espírito gotejava, mas no Novo Testamento o Espírito Santo cai como chuva. Eu não quero gotas, eu quero chuva. Eu não quero uma bacia de água, eu quero o rio do Espírito Santo. Eu quero ser como Ezequiel. Eu não quero apenas águas pelos artérios, eu não quero apenas água pelo joelho, eu não quero apenas água até a cintura, eu não quero água até o pescoço, eu quero água para me envolver até a cabeça. Eu quero mergulhar no rio da graça a tal ponto de não poder mais caminhar, ter que nadar na presença de Deus. Eu quero mais e mais de Deus. Você se converte e pensa: eu já tenho tudo. Não, ainda tem algo mais: o batismo no Espírito Santo. Você é batizado no Espírito Santo e diz: pronto, eu já tenho tudo. Não, os dons espirituais e ministeriais. Você diz: eu já tenho os dons, já tenho tudo. Não, tem a santidade de Deus para a sua vida. Eu já tenho os dons, já tenho a santidade, já tenho o batismo, já tenho Cristo, nada mais me falta. Aí agora vem as missões de Deus para a tua vida: demônios que serão expulsos, enfermos que serão curados, vidas que serão salvas. Ainda muito mais da parte de Deus para você. O meu cálice transborda. Com Deus é sempre mais. Aleluia. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês, e já preciso caminhar para o término. Quem pensa que já viu tudo que Deus tinha para fazer a esta humanidade se enganou. Deus ainda tem mais a fazer. George Wood, ex-superintendente-geral das Assembleias de Deus norte-americana, dizia algo que eu achei muito interessante. George Wood dizia: se nós buscarmos a Deus com sinceridade, nos entregarmos totalmente a Ele e suplicarmos por sua graça, nós experimentaremos um avivamento tal que fará o grande avivamento da Rua Azusa parecer algumas gotículas de chuva de Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? Nós estamos muitas vezes bem acomodadinhos, bem confortáveis, confundindo até o vento do Espírito com o ar-condicionado. Mas o Espírito Santo está dizendo: eu quero soprar, sim. Eu quero bater minhas asas e soprar o vento sobre a tua vida. Eu quero te levar a dimensões mais altas de experiência com Deus. Eu quero te trazer revelações que tu jamais tivestes em toda a tua vida e de outra forma jamais poderias ter. Eu quero te levar a um poço de água infinita. Eu quero te levar a um rio de águas cristalinas. Eu quero manifestar minha sabedoria, meu conhecimento a você. Eu quero manifestar meu braço forte na sua vida e através de você. Mas muitas vezes nós criamos bloqueios mentais, bloqueios espirituais. Nós ficamos, pastor Ronaldo, como alguém que está debaixo de um aguaceiro com um guarda-chuva aberto, aí não se molha. Mas Deus esta noite está dizendo: feche o guarda-chuva e deixe-se molhar nas águas do meu Espírito Santo. Oh, você que não levanta a mão com medo de amassar a sua blusa, levante a mão e adore. Oh, você que não abre a boca para dizer glória a Deus e aleluia, porque não quer parecer banal, abra sua boca, meu amigo doutor, capitão, militar, tenente, coronel, arquiteto, engenheiro. Quantas vezes? Porque eu sou um jovem universitário. Esse negócio de glória a Deus e aleluia em línguas estranhas não é para mim. Não é para você? Então o que é para você? Pois é para mim. Eu levanto as minhas mãos, eu dou glória a Deus, eu exalto ao Senhor que me salvou, que me ama. Eu quero mais de Deus. Isso aqui é tão pouco, mas tão pouco, que tem hora que o português é pouco. Então a gente começa a adorar em línguas, a exaltar em um idioma celestial. Mais. Você é militar? Você é cabo, tenente, coronel?
Pois deixe-me lhe dizer uma coisa: um dia o Espírito Santo foi derramado tremendamente na casa de um militar. O seu nome era Cornélio, capitão de uma centúria em Cesareia. Enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo desceu. E sabe o que Atos 10 diz? Atos 10 diz que na casa de Cornélio naquele dia estava a sua família e os seus amigos. Eu acho que eu não estou enganado quando digo que amigo de militar é militar. Na casa de Cornélio naquele dia, meu irmão, tinha cabo, sargento, tinha capitão, tinha coronel, tinha general. Todo mundo estava lá. Mas quando o Espírito Santo desceu, foi o pipoco do trovão, meu irmão. Quando o Espírito Santo desceu, o protocolo foi quebrado. Quando o Espírito Santo desceu, as formalidades foram rompidas. E lá está o irmão Cornélio adorando a Deus. Lá estão os amigos de Cornélio. E eles começaram a marchar. Mas não era marcha militar, não. Era marcha do poder do Espírito Santo, tomados da glória e da graça de Deus. Mais e mais. Era barraço, transborda, Senhor, transborda, Senhor, transborda, Senhor. Eu não quero ser um crente de banco, eu quero ser um crente cheio, transbordante. Eu quero ter alegria irradiante. Unges a minha cabeça com o teu Espírito Santo, e o teu cálice em mim transborda. Por último, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Eita, que promessa linda, irmão. Às 3 da madrugada eu saio, pego o voo de volta para Campinas às 5 horas da manhã. Vocês ficarão. A bondade do Senhor seguirá vocês. E a bondade do Senhor me seguirá também. E se não nos vermos mais aqui, espero nos vermos, porque gostei de vocês. Irmãos, eu me sinto já parte da família pertencer. E de fato sou. Nós somos uma só família, não é, pastor? Mas se não voltarmos a nos ver aqui, pastor, eu quero fazer um pedido a vocês. Quando chegarem no céu, vocês terão muito tempo para abraçar Jesus. Vocês terão muito tempo para cumprimentar Moisés, Miriam, Ruth, Noemi, Esté, Débora, Ana, Maria, mãe do nosso Senhor, Paulo, Pedro, João, Áquila, Priscila, os irmãos e amigos que já partiram para a glória. Mas quando chegarem lá nas ruas de ouro e cruzarem os lindos portais de pérola daquela mansão celeste, quando vocês estiverem diante do rio de águas límpidas e cristalinas, quando estiverem lá, estiverem apreciando aquele muro em volta da cidade, com seus fundamentos e o nome dos apóstolos ali cravados, procurem por Tiago Rosas, porque eu também estarei lá. Aleluia. Eu queria ir para lá, se eu pudesse ir para lá. Não queria voltar, só para ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantaria. Quantos vão chegar lá? Quantos vão chegar lá? Diga para a pessoa do seu lado: procure por mim, porque eu estarei lá. Diga, procure por mim, porque eu estarei lá. Eu vou lhe procurar, eu vou procurar vocês. Glória a Deus. E nós nos veremos do outro lado do rio. Aleluia! Habitarei na casa do Senhor para sempre. Era bacana, era suribicana, era. Aqui estamos só de passagem. Nosso lugar em definitivo não é aqui. Aqui é só um estágio probatório. Não
Não se apegue muito aqui não, irmã. A vida é assim, irmã. Tem hora a gente está em Águas Claras, tem hora está em Salvador, tem hora está no Rio, tem hora que Jesus sobe lá para Macapá. E se Jesus se engraçar e quiser levar para o outro lado do país, ele leva, porque Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é a gente mais quem dita as regras, é Ele. Não é a gente mais quem determina o GPS, é Ele. É Ele. Aquela moça lá que diz: dobre a direita, dobre a esquerda, pare aí, chegou ao seu ponto. Não, é Jesus quem diz: vá, dobre a direita, dobre a esquerda, fique, vá, levante, pare. É Jesus quem guia, é Jesus quem leva, é Jesus quem traz, é Jesus quem faz, é Jesus, é Jesus, é Jesus. E se Cristo comigo vai, pronto. Eu só não quero uma coisa, é pecar. Crente só tem que ter medo de uma coisa, é de pecar. O resto, tenha medo não. Eu tenho medo de ficar pobre. Oxe, Jesus ficou pobre por amor a você. 30 anos na pobreza nessa terra. Eu tenho medo de ficar doente. Tenha não medo não. Ele é Yahvé Rafá, o Senhor que te sara. Dr. Rousseau Shedd, de saudosa memória. Quem não conheceu o irmão Shedd? Em cima de uma cama, velhinho já, sentindo as dores da doença que o consumia. Os últimos parentes e amigos que o foram visitar ouviram-no dizer umas de suas últimas palavras antes de o seu corpo tombar. Irmão Shedd disse: estou desmamando deste mundo para me encontrar com o meu Senhor, onde é só alegria. Pedro disse: quando esse corpo aqui tombar, temos para com Deus um tabernáculo feito não por mãos de homens. E quando recebermos esse novo tabernáculo, ele não mais sofrerá de enxaqueca, não sofrerá mais de dengue, chikungunya, malária, febre, artrite, artrose, miopia, astigmatismo, catarata, bico de papagaio. Quando esse dia maravilhoso chegar, o papagaio criará asas e sumirá das nossas costas. Habitarei para sempre, para sempre, para sempre. Você sabe qual é a diferença de Davi para Saul? Saul pecou, mas não queria perder o trono. O medo de Saul era perder o trono para o menino Davi. E por isso ele perseguiu Davi, porque ele se apegou à posição de rei e ao trono de rei. Por isso ele queria matar Davi, porque ele via em Davi um concorrente seu, ainda que Davi nunca tenha cobiçado o trono do seu rei Davi, do seu rei Saul. Quando Saul pecou, o pedido dele para o profeta Samuel foi: venha e honre-me diante dos meus homens, sacrificando comigo. A preocupação de Saul era com o prestígio social, a posição, a dignidade pública. Davi não. Davi pecou também, porque todos nós pecamos. Mas o pedido de Davi após o pecado é muito diferente do pedido soberbo e arrogante de Saul. Repreendido pelo profeta Natan, Davi corre à presença de Deus e escreve o Salmo 51, um salmo de confissão. E o pedido de Davi não foi: Senhor, me honre diante dos meus homens, não me tire o trono, não me tire a coroa, não. O pedido de Davi foi: Senhor, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Com que você anda preocupado? Com que você anda preocupado, homem? Você é o Saul preocupado com a respeitabilidade pública? Ou você é um Davi preocupado com a presença de Deus na sua vida? Quem é você, moça?
É um Saul preocupado com prestígio social? Ou você é um Davi preocupado com a presença de Deus? Pode tirar o trono, pode tirar a coroa, nunca foi minha mesmo, sempre foi tua. Pode tirar as vestes reais, Senhor, pode tirar, não tem problema, tira. Se tiver de tirar o trono, tira. Eu só te peço, não tires de mim a tua presença, porque no dia que o teu Espírito Santo sair, eu morro. No dia que eu perder a tua graça, eu viro um desgraçado, inútil. Unges a minha cabeça com óleo, fazes o meu cálice transbordar, e me deixa estar na tua presença para todos sempre. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai de bondade e de misericórdia, tantas inquietações e ansiedades querendo se assenhorear de nossos corações, tanta coisa inútil, supérflua querendo comandar a nossa vida e ocupar o centro em nosso coração. Quando tu tens, Senhor, dimensões mais altas, caminhos mais elevados, projetos e propostas incomparáveis para trabalhar em nossa vida. Perdoa-nos porque tantas vezes somos mesquinhos, apegados a coisas materiais e terrenas. E muitas vezes queremos ser senhor de nós mesmos, batendo o pé, dizendo não é daqui, não saio daqui, não vou fazer outra coisa a não ser isso. Pondo em dúvida a tua chamada, o teu projeto para as nossas vidas. Temendo o que as pessoas irão dizer, temendo o que poderemos passar ou atravessar. Mas esse salmo tão simples, Senhor, e tentei transmiti-lo na simplicidade que lhe é peculiar, venha nos chamar a crer no Deus que é presente e providente. Sim, Senhor, porque Tu estás conosco em todo o tempo. Tu és o nosso bem maior. Na verdade, Tu não és o nosso bem maior, Tu és o nosso único bem. Porque fora de Ti não temos nada mais, nada. Tu não és o maior, Tu és o único, Senhor. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, tira a futilidade dos nossos corações. Oh, meu Deus, tira as coisas inúteis. Enche-nos do Teu Espírito. Enche-nos do Teu Espírito. Enche-nos do Teu Espírito. Enche-nos do Teu Espírito, porque somente isso importa. Oh, meu Deus, abençoe essa Tua igreja, abençoe esse Teu povo lindo. Batiza no Teu Espírito Santo, Jesus. Concede Teus preciosos dons, meu Deus. Abençoe as crianças, adolescentes, jovens, pais e mães de família, lideranças, obreiros, pastores. Toma em Tuas mãos este Teu povo. Oh, meu Deus, seja aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, ou ao vale da sombra da morte, onde Tu quiseres nos levar. Cumpra-se a Tua vontade em nós, mas por favor, esteja conosco em todo o percurso. Esteja conosco em toda a caminhada, porque se Tu estiveres conosco, nada teremos que temer. Em nome de Jesus eu Te oro, meu Pai. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia diz aleluia, quem tem línguas adora em línguas. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Pode ser. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Adore a Deus, adore a Deus.
gentileza, de pé, por gentileza, de pé. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Graças a Deus. Adore o nome do Senhor Jesus. Oh, maravilha.